Imagine acompanhar capítulo por capítulo a maior e mais impactante história já contada. A narrativa da Bíblia, revelada de forma clara, cronológica e emocionante. Bem-vindo ao canal. A Bíblia em capítulos aqui, cada vídeo traz uma nova porção dessa jornada sagrada, conduzindo você pelas profundezas do plano de Deus para a humanidade. Se no último capítulo vimos o auge do reinado de Salomão, com sabedoria divina, paz, glória e a presença manifesta de Deus no Templo de Jerusalém, hoje vamos mergulhar em um episódio dramático e decisivo, a divisão do reino de Israel. Um marco que não foi apenas político, mas espiritual, uma rachadura no coração de uma nação que antes era indivisível debaixo da glória do Senhor. Após anos de esplendor e sabedoria, Salomão encerra seus dias deixando um legado grandioso e um povo sobrecarregado. Apesar das riquezas, Israel se tornara uma nação oprimida por tributos, trabalho forçado e alianças que enfraqueceram a fé. A sabedoria do rei havia sido ofuscada pelo peso das suas escolhas, especialmente sua inclinação à idolatria por influência das muitas esposas estrangeiras. A morte de Salomão não trouxe apenas luto, trouxe expectativa. Quem herdaria não apenas o trono, mas a responsabilidade de manter unida uma nação moldada pela presença de Deus. Roboão, seu filho, era o sucessor. No entanto, diferente do jovem Salomão que pedira sabedoria ao Senhor, Roboão inicia seu reinado sem buscar o conselho do alto. E essa escolha marcaria toda uma geração. O povo se aproxima do novo rei com um clamor legítimo: alívio. Querem descanso das pesadas imposições deixadas por seu pai. Uma oportunidade se apresenta diante de Roboão, a chance de conquistar o coração do povo com compaixão e sensatez. Os anciãos, homens experientes que serviram a Salomão, o aconselham sabiamente: se hoje fores servo deste povo e lhes servires e falares boas palavras, eles sempre te servirão. Mas o jovem rei despreza os conselhos dos mais velhos. Ele se volta aos seus companheiros de juventude, homens inexperientes e arrogantes, e ouve deles palavras que inflamam o orgulho. Diz-lhes que teu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de teu pai, que se ele os castigou com açoites, tu os castigarás com escorpiões. E foi exatamente isso que Roboão escolheu dizer. Em vez de conquistar o povo com empatia, optou pela dureza. Em vez de ouvir com humildade, respondeu com tirania. Essa escolha insensata abriu caminho para o rompimento. O povo, indignado, viu que Roboão não era um rei disposto a ouvir, mas a dominar. A história sagrada se curva diante de um momento tenso. 10 das 12 tribos de Israel se rebelam. Elas se voltam a Jeroboão, um antigo oficial de Salomão que havia sido exilado no Egito após uma profecia sobre sua futura liderança. Agora ele retorna e as tribos do norte o proclamam rei. Assim nasce o Reino do Norte, chamado de Israel, composto por 10 tribos. Roboão permanece com as tribos de Judá e Benjamim, formando o Reino do Sul, conhecido como Judá. A unidade se desfaz. Um só povo, um só templo, um só Deus. Agora se dividem em 2 reinos, 2 reis e, tragicamente, 2 caminhos opostos. A pergunta que ecoa deste capítulo é profunda. Como um reino construído sobre sabedoria, justiça e presença divina pode se dividir tão rapidamente? A resposta está no coração humano. O trono foi passado, mas a fidelidade não. A sabedoria foi herdada, mas não praticada. Roboão teve a chance de reescrever a história, mas preferiu ouvir o ego em vez da razão. O preço disso foi alto. A fragmentação de um povo e o início de uma era de idolatria, conflito e distanciamento da presença de Deus. E agora cabe a nós refletir. Quantas vezes desprezamos conselhos sábios por orgulho? Quantas decisões tomamos motivados não pela humildade, mas pela vaidade? Comente aqui.
Você costuma ouvir a voz da experiência ou apenas quem confirma o que você já quer fazer? Esse capítulo nos ensina que o poder sem sabedoria se torna autodestrutivo, que não basta herdar um trono, uma posição, uma bênção, é preciso saber administrá-la com temor e reverência. Roboão teve tudo diante de si, o povo disposto a servi-lo, um reino estabelecido e a chance de honrar o legado de Davi e Salomão. Mas um único ato de arrogância foi suficiente para dividir o que Deus havia unido. E assim, Israel se torna palco de uma divisão histórica que jamais será curada completamente. Uma rachadura que começou não com lanças ou guerras, mas com uma resposta imprudente. E você, como tem usado o poder que Deus colocou em suas mãos, está governando com sabedoria ou reagindo com dureza? Quando Roboão rejeitou o clamor do povo, algo maior do que uma simples insatisfação política aconteceu. Um coração coletivo se rompeu. O peso da resposta dura do novo rei gerou indignação e revolta. Que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé, foi o grito ecoado pelas tribos do norte. Esse brado de rebeldia não foi apenas uma recusa à tirania de Roboão, mas a ruptura definitiva da unidade que por tantas gerações havia sustentado a identidade de Israel. O que começou como um pedido legítimo por descanso se transformou em uma rebelião que mudaria para sempre o rumo da história. A escolha de Roboão mostrou que quando o orgulho guia a liderança, o povo perde a confiança e a união se dissolve como areia ao vento. É nesse cenário que surge a figura de Jeroboão, um homem que já havia sido notado por Salomão devido à sua habilidade em liderar. Certa vez, o profeta Aías havia rasgado sua capa em 12 pedaços e entregue 10 a Jeroboão, como sinal de que Deus permitiria que ele reinasse sobre grande parte de Israel. Temendo a reação de Salomão, Jeroboão fugira para o Egito, onde aguardou no anonimato. Mas agora, com Roboão no trono e a insatisfação popular em chamas, Jeroboão retorna. O povo o procura, deposita nele sua confiança e o proclama rei sobre as 10 tribos do norte. O que antes era uma profecia, agora se cumpre diante dos olhos da nação. Roboão, em Judá, ainda governa, mas já não possui mais o mesmo peso da glória que marcou seus antecessores. O trono de Davi está ferido e a promessa da unidade vacila. A cena é dramática. De um lado, o Reino do Norte, Israel, com capital provisória em Siquém, sob a liderança de Jeroboão. De outro, o Reino do Sul, Judá, com Jerusalém como centro espiritual e político, sob o reinado de Roboão. 2 reinos, 2 coroas, mas um só Deus, cujo povo agora se encontra dividido. Essa divisão não é apenas geográfica, mas espiritual. A quebra da aliança de coração com o Senhor se reflete na quebra da aliança entre irmãos. O que deveria ser uma só nação, testemunha viva da glória de Deus entre os povos, se transforma em palco de disputas, rivalidades e, acima de tudo, afastamento da presença divina. Uma rachadura interior se materializa em fronteiras exteriores. O povo, que antes cantava como um só, agora entoa cânticos em direções opostas. É impossível não refletir sobre a profundidade desse episódio. O que começa com um pedido justo, o desejo de descanso, termina em uma divisão irreversível, porque o coração do líder estava endurecido. Quantas vezes não vemos isso em nossa própria vida? Uma palavra mal colocada, uma decisão tomada no calor da arrogância, um ouvido fechado para o conselho certo. E de repente, amizades se rompem, famílias se dividem, igrejas se fragmentam. A história da divisão de Israel nos convida a olhar para dentro. Quais divisões interiores temos alimentado? Estamos permitindo que nosso orgulho construa barreiras que afastam as pessoas de nós e, pior, que afastam nosso coração de Deus? Comente, você já viveu uma divisão em sua vida causada por orgulho?
O mais assustador dessa narrativa é perceber que a divisão exterior é apenas reflexo da divisão interior. Antes que 10 tribos se separassem de 2, já havia uma separação no coração do rei. Antes que o mapa fosse redesenhado, a fidelidade ao Senhor já havia sido rompida. Essa é uma lição poderosa. Quando a unidade com Deus é perdida, a unidade com as pessoas inevitavelmente se desfaz. O que aconteceu com Israel é um alerta eterno de que a arrogância não apenas divide, mas abre caminho para feridas que podem durar gerações. Roboão tinha o poder de evitar essa tragédia com uma simples decisão de humildade, mas escolheu a dureza, e essa dureza custou caro. Assim, diante de nossos olhos, nasce um novo capítulo da história. 2 reinos onde antes havia apenas um. A partir desse momento, Israel jamais será o mesmo. A promessa de unidade e glória dá lugar a uma realidade marcada por disputas, idolatria e distanciamento. E nós somos chamados a refletir. O que acontece quando deixamos de ouvir a voz da sabedoria para seguir apenas o som do nosso próprio ego? O que estamos perdendo, assim como Israel perdeu sua unidade por insistir em caminhos de orgulho? A história continua, e a ferida aberta pelo orgulho de Roboão será aprofundada por escolhas ainda mais perigosas de Jeroboão. Mas uma coisa já está clara: um coração dividido nunca será capaz de sustentar um reino unido. Com o reino dividido e Jeroboão estabelecido como rei do norte, uma nova preocupação começa a assombrar sua mente. Ele teme que, com o templo permanecendo em Jerusalém, o coração do povo ainda se volte a Roboão e à casa de Davi. Afinal, 3 vezes ao ano, todos os homens deveriam subir a Jerusalém para adorar. E como poderia Jeroboão manter a lealdade das tribos se a adoração continuasse centralizada no lugar que Deus havia escolhido? O medo se torna maior do que a fé, e o rei decide tomar medidas humanas para garantir seu trono. Assim nasce uma das páginas mais sombrias da história de Israel: a institucionalização da idolatria. O rei manda erguer 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, e diz ao povo: aqui estão os deuses que vos tiraram da terra do Egito. Uma mentira que ecoa a tragédia do deserto, quando Arão moldou o bezerro de ouro diante de um povo impaciente. O erro do passado agora se torna a política do presente. Jeroboão não apenas ergue ídolos, mas também cria um sistema religioso paralelo. Ele estabelece um sacerdócio sem ligação com a linhagem de Levi, rompe a ordem que Deus havia instituído e cria festividades alternativas. Seu objetivo é simples: afastar o povo de Jerusalém e consolidar sua própria autoridade. Mas o preço é alto. O culto verdadeiro ao Senhor é trocado por práticas convenientes, moldadas não pela obediência, mas pela conveniência política. O que deveria ser adoração se transforma em manipulação. O trono de Jeroboão se mantém, mas às custas da fidelidade a Deus. O povo começa a se acostumar com essa nova forma de adorar, e o falso culto ganha espaço como se fosse legítimo. Assim, a idolatria deixa de ser apenas um ato isolado e se torna identidade de uma nação. O perigo da decisão de Jeroboão está em como ela transforma o coração das pessoas. A idolatria não é apenas erguer imagens de ouro, mas deslocar a devoção de Deus para aquilo que é mais cômodo. Quando Jeroboão diz: estes são os deuses que vos tiraram do Egito, ele oferece uma narrativa distorcida, reescrevendo a história da libertação. O povo aceita essa mentira porque ela facilita a vida. Não há necessidade de viajar até Jerusalém. Não há submissão a uma ordem divina, apenas conveniência. Mas será que a conveniência espiritual é capaz de sustentar a fé? Quantas vezes em nossos dias também moldamos uma fé sob medida?
onde Deus não dita as regras, mas nós ditamos a forma? Será que não temos criado nossos próprios bezerros de ouro, quando escolhemos adorar a Deus da maneira que mais nos agrada e não da forma que Ele estabeleceu? Esse episódio nos alerta de forma profunda. Quando o homem tenta controlar aquilo que pertence a Deus, o resultado é sempre corrupção. A adoração nunca foi sobre o que é mais fácil ou acessível, mas sobre a entrega genuína e obediente ao Senhor. Jeroboão poderia ter confiado que o mesmo Deus que lhe deu o trono o sustentaria. Mas em vez disso, deixou-se dominar pelo medo de perder, e o medo o conduziu à idolatria. Quantas vezes o medo de perder status, posição ou reconhecimento não nos leva a criar atalhos que comprometem nossa fé? É nesse ponto que percebemos que a idolatria nem sempre tem a forma de uma imagem dourada. Muitas vezes, ela assume a forma da nossa necessidade de controle, da nossa recusa em confiar que Deus é suficiente. Com o tempo, a decisão de Jeroboão marca profundamente a identidade de Israel. A idolatria não apenas se torna prática comum, mas se consolida como parte do cotidiano do povo. A geração que cresce nesse ambiente já não conhece a diferença entre o culto verdadeiro e o falso. O perigo maior não está apenas no ato inicial, mas na normalização do erro. Quando o coração se acostuma à mentira, a verdade passa a parecer distante. A voz dos profetas será necessária para confrontar essa realidade, mas o estrago já está feito. O Reino do Norte nasce com as bases corroídas pela idolatria. E a pergunta que fica para nós é inevitável. Em que áreas da nossa vida temos permitido que a conveniência substitua a obediência? Estamos oferecendo a Deus um culto moldado pelo nosso conforto? Ou temos buscado adorá-lo como ele deseja? Enquanto Jeroboão institucionaliza a idolatria no norte, Roboão, no sul, tem a oportunidade de ser diferente. Ele ainda detém Jerusalém, o templo e as promessas feitas à casa de Davi. No entanto, em pouco tempo, Judá também começa a se corromper. A fidelidade que deveria distinguir o reino do sul se desfaz diante de práticas pagãs. O povo ergue altares em lugares altos, entrega-se à prostituição cultual e adota rituais que pertenciam a deuses estrangeiros. O templo permanece de pé, majestoso em Jerusalém, mas a vida espiritual do povo está contaminada. A presença da estrutura não garante a presença de Deus. O coração dividido de Roboão ecoa o mesmo erro de seu pai. Buscar alianças e prazeres em vez de depender exclusivamente do Senhor. Assim, tanto Israel quanto Judá trilham o mesmo caminho de infidelidade, apenas em direções diferentes. Deus, em sua misericórdia, não abandona seu povo sem advertência. Profetas são levantados para clamar contra o pecado e chamar à restauração. Porém, assim como nos dias de Salomão, a voz profética é ignorada. A dureza do coração se torna maior do que a lembrança das bênçãos recebidas. Judá confia em ter o templo, mas se esquece de que Deus nunca esteve preso a paredes. Israel confia em seus bezerros de ouro, mas esquece-se de que foi a mão do Senhor que os libertou do Egito. Ambos os reinos vivem sob a ilusão de segurança, um em sua tradição, outro em sua conveniência, mas ambos estão distantes da verdade. E quando a presença de Deus se afasta, o que resta é apenas forma vazia e aparência de devoção. Será que nós também não corremos o risco de manter estruturas religiosas impecáveis, enquanto o coração se afasta em silêncio? O resultado dessa infidelidade é devastador. Um povo que deveria ser testemunha da glória de Deus diante das nações, agora se torna exemplo de divisão e fragilidade. O reino que já foi símbolo de paz, prosperidade e sabedoria, agora é lembrado por disputas, altares falsos e líderes insensatos. 2 reis, 2 povos, 2 altares, mas um só problema: corações endurecidos. Quando o ego governa,
a presença de Deus se retira. Quando o orgulho dita as decisões, o resultado é sempre a ruína. E essa realidade não ficou no passado. Quantos lares hoje não estão divididos porque cada um quer governar à sua maneira? Quantas igrejas não se fragmentam porque líderes se deixam levar pela vaidade em vez da humildade? A divisão de Israel é um espelho do que acontece sempre que o coração humano insiste em substituir Deus pelo próprio ego. A conclusão dessa história é clara e impactante. O maior inimigo de um povo abençoado não é o inimigo externo, mas o coração orgulhoso. Israel não foi dividido pelas guerras das nações vizinhas, mas pelo orgulho de seus líderes e pela idolatria de seu povo. Isso nos mostra que bênçãos não são suficientes para manter a unidade. É preciso humildade, obediência e temor constante diante do Senhor. O que destruiu a glória do reino de Israel não foi a falta de ouro, poder ou sabedoria, mas a falta de fidelidade. E você já parou para pensar quais áreas da sua vida estão divididas? Será que há partes do seu coração entregues a Deus e outras ainda governadas pelo orgulho? A cura para um reino dividido começa em corações quebrantados. A moral dessa história é poderosa. Quando deixamos de ouvir a voz de Deus e seguimos apenas a voz do nosso orgulho, quebramos alianças, afastamos pessoas e perdemos a direção. Mas há esperança para aqueles que se voltam com sinceridade ao Senhor. Deus ainda cura reinos divididos, e esse processo começa com a restauração do coração. Se Israel tivesse se humilhado, a história poderia ter sido diferente. E se você hoje escolher a humildade, sua história também pode mudar. Nunca se esqueça, um coração fiel é mais forte do que qualquer coroa, e a verdadeira unidade começa quando permitimos que Deus seja o único rei da nossa vida. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.